Boa tarde. Aqui estou eu, mais uma vez, sempre falando que vai ser o último vídeo, mais coisas estão acontecendo, né? E me levam novamente a me dirigir aos poucos, gostaria que fossem muitos, ao som de Yanni. Eu me dirijo a vocês nessa data de 21 de abril, data que marca, é uma data muito importante para mim, inclusive fui professor de história, né? Data é uma data que é importante porque se trata de um mártir, né? Alguém que, de uma certa forma até modesta, porque dentro da implicação, né, do movimento que houve nas Minas Gerais a respeito da derrama, que foi um ato de Portugal, né, no sentido de obter o ouro, né, que saía daquela região e que, devido a contrabandos que começaram a ocorrer, daí até aquele nome que muitos conhecem, o Santo do Pauoco, né? Fazia uma imagem de um santo, né? E dentro do santo, que era oco, né, eles colocavam ouro e contrabandeavam para fugir dos impostos portugueses. O ouro que ia para Portugal não ficava em Portugal. Ele pura e simplesmente ia para a Inglaterra. Por quê? Porque Portugal, né, através da sua corte, muito cara, né, muito gastona, logicamente vivia pendurado em empréstimos junto à Inglaterra. Então a forma de pagar esses empréstimos era através do ouro que saía aqui das minas, inclusive pedras preciosas, etc., né? Então, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido popularmente como Tiradentes, ele participou, mas ele foi até, de uma certa forma, mesmo com a sua implicação, né? Porque ele não era um cérebro privilegiado, né? Ele sabia o que estava acontecendo lá fora, o que tinha acontecido há pouco nos Estados Unidos, a independência americana, que de uma certa forma foi baseada na Revolução Francesa, né? No liberalismo francês, no liberalismo pós-Napoleão Bonaparte, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, entende? Então, o Tiradentes, ele lia o que chegava, né? Mas ele não era um intelecto. Intelecto foram outros, que na hora H, né? Na hora em que eles foram descobertos, né? Veja bem, Tiradentes, ele foi realmente um dentista amador, entendeu? Mas ele foi tropeiro, ele foi minerador, ele foi outras coisas, né? E que não deram certo. Então ele viajava muito, de Minas para o Rio de Janeiro, Minas para o Rio de Janeiro, e ele adquiriu essa técnica, né, de Tiradentes, porque logicamente não se fazia outra coisa,
Na ocasião, não existia toda a aparelhagem, tudo, né, que hoje se conhece, né? Longe disso. Então, ele adotou essa especialidade, vamos assim dizer. Então, ele viajava, ele tinha muito contato, né, em suas andanças. Mas ele não era alguém intelectualmente envolvido. Mas ele apoiou. Ele apoiou e queria a liberdade, a independência das Minas Gerais. Não era do Brasil, era a independência das Minas Gerais. Tudo muito, sabe, muito reduzido, muito preso. Mas ele foi um herói, porque ele aguentou o rojão. Enquanto os outros tiraram os deles da reta, né? Ele assumiu e foi severamente punido. Né? Ele foi severamente punido, e de forma que servisse de lição aos demais. E não adiantou muito, porque não muitos anos depois houve independência. Né? Houve independência. Então, eu dei uma espiadinha, não recorrendo a livros, etc. Né? Aliás, tudo isso aí está no Google. Né? Eu até daria a sugestão, devido a esse isolamento e tudo mais, que desse uma lida na vida de Tiradentes, no Google. Não preciso pegar livros, né, de história, como eu peguei, porque eu fui professor de história. Né? Logicamente, já faz tempo, muita coisa eu esqueci. Então eu tive que, inclusive, dar uma espiadinha antes de chegar a falar com vocês, né? Para não falar besteira. Né? Mas também eu fiz uma outra coisa, viu? Eu li no Google, ontem, perdi um certo tempo, lendo a bibliografia do nosso presidente. Entende? Do nosso presidente. Está lá. Então, eu gostaria que lessem também e pensassem a respeito. E vissem a diferença que existe entre uma e outra. Entende? Minha opinião particular, de um velho de 83 anos, né? Que já viu um bocadinho de coisas, que participou, inclusive, que viveu os 21 anos de chumbo, né? A partir de 64. Né? Eu vivi aquela época. Eu não fui preso, eu não sofri tortura, mas eu conheci gente que foi torturada. E vou dizer uma coisa, quando naquela época, posteriormente, eu fui fazer engenharia, né, na FESP, eu fui aluno da primeira turma de engenharia noturna, na área de engenharia elétrica, e lá pelas tantas, né, eu não me formei em engenheiro, porque não tive condições, apoio, inclusive da Varig, onde eu trabalhei, entende? Para eles estavam um pouco se lixando, e não foi um curso fácil, né, noturno, mas eu fui até o 4º ano de engenharia. Depois eu fiz opção para a história. Né? E eu não esqueço que, certa ocasião, na sala de aula, um colega, que nós sabíamos que era oficial da FAP, que estava fazendo engenharia, ele, numa bobeada que ele deu, abrindo a sua bolsa, né? Foi detectada a presença de uma automática 45 na bolsa. Não fui eu que inquiri o sujeito, esse sujeito, mas outros que estavam ali perto, que viram a coisa, eu cheguei a ver também, mas que viram mais, e inquiriram: o que está fazendo uma arma aqui?
ele meio mais deslocado, não, é para proteção, porque eu sou oficial da FAB e tudo mais. Bom, ele sumiu. No dia seguinte ele não apareceu mais, mostrando claramente que ele era um elemento infiltrado, tá? Um agente infiltrado dentro da faculdade. E talvez nem fosse o único. Eu conheci professor que foi preso. Né? E eu até vou lhes dizer uma coisa. Certa ocasião eu falava muito contra o que estava havendo. E eu tinha um vizinho aqui, que era amigo, cujo pai dele era major do exército. Morava aqui perto. E um dia, o Rubens, nome do amigo, né, do vizinho, chegou para mim e falou assim: olha, Valdo, meu pai manda um recado para você, tomar cuidado com a língua. Você está falando com a gente, tudo bem, sem problema nenhum, mas toma cuidado, porque você pode ter problema. Toma muito cuidado. Hã? Era o clima da época, que eu não quero ver mais. Entende? Agora, voltando à questão, se vocês pegarem a biografia do senhor Jair Bolsonaro, vão ver que ele foi, não sou eu que digo, ontem mesmo eu vi na televisão ser comentado a respeito, ele foi um mau militar. Ele não respeitou a hierarquia. E o pior, ele foi terrorista, porque ele ameaçou explodir coisas no Rio de Janeiro. Por causa do soldo militar. Está lá, tudo explicadinho. Dizer que ele, no domingo, não sabia o que estava acontecendo? Veja bem, se ele tivesse sido tomado de surpresa e se deparado com aquele movimento, cartazes, fecha isso, fecha aquilo, tudo mais, ele, como presidente, respeitando a Constituição, ele não é dono da Constituição. Ele, quando falou posteriormente que ele era a Constituição, não, ele não é a Constituição, ele não é a Constituição. A Constituição não lhe pertence. A Constituição é do povo brasileiro, é do Brasil, não dele, não dele. O que ele devia ter feito? Imediatamente ele devia ter subido naquela caminhonete, sei lá, e puto da vida, falou assim: por favor, baixem todos esses troços aí, e por favor, saiam daqui. Cada um que vá para sua casa. Abaixem todos esses cartazes, porque senão eu vou tomar providência. Eu vou imediatamente mandar cercar isto aqui e vai pro pau, se for o caso. Eu não quero isso aí. Eu sou um presidente eleito democraticamente para cumprir um mandato de 4 anos e, se possível, mais 4. Eu não estou pleiteando a ditadura. Na minha modesta opinião, ele jogou verde para colher maduro. Entende? Ele jogou verde para colher maduro. Ele quis medir a pressão popular em cima de uma coisa que ele devia ter tomado uma outra atitude como presidente. Estar ao lado das vidas humanas, vidas que são importantes. Porque é óbvio, o que aconteceu, o que está acontecendo com o vírus, não atingiu somente o Brasil, atingiu o planeta. Poucos são os países que podem dizer: não, aqui não aconteceu nada. Entende? A maior parte dos países, França, Alemanha, Itália, Inglaterra,
Rússia, Japão, Coreia, China, Estados Unidos, a economia mais poderosa do mundo, milhares de mortos, inclusive a maior parte em Nova York. Tudo aquilo que o presidente americano fez nesse tempo de governo, diminuir ao máximo o desemprego nos Estados Unidos, brigando com todo mundo aí, para erguer a economia americana, né? Tirando do espaço o máximo que foi possível, obrigando que empresas americanas que estavam, que tinham filiais fora do país, principalmente no México, a retornarem aos Estados Unidos e darem emprego aos americanos. Essa crise foi tudo para o brejo. São milhões de desempregados. Milhões de desempregados. Todos os governos lúcidos, já vários europeus, já estão dizendo: nós estamos vivendo uma economia, passamos a viver uma economia de guerra. A única diferença que tem é que não houve destruição, bombas, etc. Mas uma economia de guerra. E temos que viver com isso. E a história da humanidade mais recente, né, mostra que isso vai ser possível fazer. Vai ser difícil? Vai ser sofrido? Vai. Mas é o que vai acontecer. Então, o governo brasileiro deveria procurar atender às necessidades, o máximo que fosse possível, de imediato, do Ministério da Saúde. Hoje, inclusive, até o Mandetta podia estar lá. Porque eu não tenho nem o partido dele, ele é um político. Um médico que se tornou político. Com relação a isso, não tem nem dúvida. Mas ele foi equilibrado. Tirando o final, né, que ele dançou com uma funcionária, ele mesmo, hoje, no noticiário que eu li, ele lamentou. Foi um ato que fizeram uma festa, e eu me envolvi na festa, enfim, foi assim, um ato incontrolável. Não aquilo que o senhor da Atena depois falou, de forma até muito chão a respeito dele. Ele fez um bom ministério. Ele fez um bom ministério. Parece que ele vai escrever um livro a respeito. Parece que ele vai escrever até um livro a respeito desse período aí que ele passou. Eu até acho que toda aquela alegria e tudo mais, né, que foi mostrado na televisão, eu até cheguei a comentar com um amigo meu, acho que foi algumas biritas que ele tomou para relaxar, sabe, diante daquilo que ele havia passado naqueles 2 meses, mais ou menos, nos últimos 2 meses, em relação ao nosso presidente, Entende? Acho que para relaxar ele tomou umas biritas, subiu um pouco, ele ficou meio alegre, então ele descontraiu. É possível, será? Então eu acho o seguinte, que precisa começar a pensar, viu? Eu incluo até alguns parentes meus que acham que o Bolsonaro é a solução. Não é, não. Eu lamento profundamente, até gostaria de dizer o contrário, mas não é, não. O passado dele o condena. Ele não é, não, aquilo que... Eu lamento profundamente. Gostaria até de dizer o contrário. Entende? Por que eu fiz
iniciei falando do Tiradentes. Né? Não que o Tiradentes tenha sido não tenha tido defeitos ou coisa que o valha. Não, nada disso, eu não sou perfeito. Entendeu? É para, sabe, colocar na balança um e outro. Não cabe mais aqui. E outra coisa, para encerrar, a Procuradoria-Geral da República errou em não ter colocado o senhor Jair Bolsonaro na investigação. Porque, na minha modesta opinião, gostaria de estar até errado, e perdoe, ele sabia o que estava se passando. E tem mais um detalhezinho. Se não me falha a memória, domingo, enquanto aquilo acontecia, parece que um filho dele estava presente num estande de tiro com um grupo, entende? Com palavras de ordem e dando tiros. Que é a única coisa que ele sabe fazer. A única coisa que eles gostam. Que já virou até piada na Praça é Nossa, entendeu? Entendeu? E não é isso aí, não. É isso aqui. Eu acho que é isso aí. Olha, preservem as suas vidas da melhor forma possível. Levem a sério essa questão do isolamento, tá? Porque é o que nós temos. É o que pode nos tirar do sufoco. Veja bem, a Alemanha, daqui mais alguns dias, vai começar novamente a abrir o seu espaço. Por quê? Porque está sob controle. A Itália já está pensando, mas não quer que aconteça o que aconteceu com o Japão, que não observou o distanciamento, o isolamento, tudo mais, achando que somente máscara, e que não deu certo, começou a morrer gente e eles tiveram que fechar. Eu acho que é isso aí. Veja, quem está orientando não é gente ignorante, sabe? É gente que tem cabeça, mestrado, sabe? Que conhece a coisa, sabe até onde a coisa pode chegar, se por acaso não for observado aquilo que tem que ser observado. Distanciamento, cuidados e tudo mais. Hoje, vendo na televisão, aí por fora, aqui, São Paulo, aqui, mostraram ruas aí, o pessoal toda à vontade, sabe? Um monte de carro na rua, tudo, sabe? Inclusive Parelheiros, que fica distante de minha casa, cerca de 20 ou mais quilômetros, lá no extremo de São Paulo, da capital, entende? Foi mostrado agora. O pessoal, um monte de carro na rua, lá em Parelheiros, que é uma cidade pequena. É isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que as coisas, sabe? E que aquilo que tem que ser apurado seja realmente apurado. Porque não dá. Não dá a nós termos o perigo iminente de um golpe militar. Porque isso já aconteceu, hein? Na Hungria. Agora, por isso mesmo, o primeiro-ministro, inclusive, até ameaçou de prisão quem falasse no corona, quem
deixasse de trabalhar, quem, enfim, entendeu? No puro golpe, né? Que eu não quero, sinceramente, porque eu já vivi um. E eu não quero que aconteça novamente. E veja bem, o golpe que nós tivemos aqui, que para eles não foi golpe, foi a restauração da democracia, que não foi nada disso, sabe? Porque nós não estávamos vivendo, naquele momento, o perigo iminente do comunismo. Não estava nada. Não trouxe nada, não. Só trouxe uma coisa. Isso assim eles têm que se orgulhar, viu? Que é a impunidade. Sabe por quê? Porque naquela época você não podia abrir o bico. Você não podia reunir um grupo, assim como muitas vezes se reúne assim na rua, e você corria e sabe? Mesmo que você estivesse falando sobre futebol, não custava nada chegar e o que vocês estão fazendo aí? Ou o que vocês estão falando? E havia um perigo maior. Denúncias. Muita gente sofreu até tortura porque foi denunciada por gente que não gostava dela. Isso foi uma coisa que eu cheguei a perceber que houve. Não comigo, mas houve denúncia. Você não gostava de uma pessoa, você chegava e denunciava. Olha, fulano de tal, ó, tal. Aí iam lá e investigavam. Qualquer coisinha, tá, pegar uma pessoa. E a pessoa top. Um bom feriado e rezem para que as coisas melhorem e não piorem. E